faça isso e fique irreconhecível em 2024. Pare de perder tempo, mude sua vida em 5 dias. Como criar a rotina perfeita? 10 passos para uma rotina de sucesso. Esse jeito de falar, meu Deus. É terrível. E aí, família, tudo bom com vocês? Eu sempre vejo esse tipo de título aí, que nem os que eu ensinei na introdução, o tempo todo aqui na internet, seja no YouTube, seja em outras redes. E eu sei que grande parte disso é para chamar a atenção das pessoas, né? Para que você veja aquele vídeo e logo de cara ali você tente clicar, você fique, opa, essa pessoa tá me dando uma fórmula mágica, qual será que é? E apesar de que a produtividade ela é muito pautada, não é, por essa tentativa de motivar as pessoas, estabelecer certos padrões de comportamento, mas muitas vezes isso que deveria ser um conselho ou uma inspiração acaba sendo quase uma imposição e pode até ser uma fonte de estresse, de autocobrança muito forte para as pessoas, e nem por culpa de um influencer ou de uma comunidade específica, mas de como as pessoas mesmo estão interpretando isso, estão pegando esse conteúdo e consumindo. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro que ele não é direcionado a ninguém específico, ele é apenas fruto de algumas reflexões, então não encarem isso de forma alguma como um hate, mas sim uma tentativa de trazer uma discussão prática, de aumentar o senso crítico, principalmente dentro desse nicho de produtividade. Primeiramente, eu convido vocês a uma discussão filosófica, mas não fecho o vídeo porque não vai ser uma coisa profunda, mas só de você se auto-questionar nesse campo de produtividade, se a gente está falando mais do ser aí ou do dever ser. Então, eu acredito que na maior parte do tempo a gente fala muito do dever ser, e isso não tem nada de errado. Justamente porque o nicho de produtividade tenta a todo momento incentivar as pessoas a serem melhores versões delas mesmas. Aí que tá a chave. O dever ser é diferente do ser. Então, uma situação que você considera ideal, por exemplo, para mim, a situação ideal é eu acordar todo dia às 5 horas da manhã, eu fazer meu café sorridente, totalmente energizado, ter autocuidado, praticar francês no tempo livre. É isso, essa é uma situação ideal. Isso aqui é muito diferente do ser, que é, nem sempre eu tô disposta, nem sempre eu tenho tempo para fazer o que eu quero, e mesmo sendo produtiva, mesmo otimizando todo o tempo que eu tenho, nem sempre a minha realidade vai ser como de certas pessoas. E apesar de ser uma diferença que é clara em tese, muitas vezes no cotidiano o que a gente percebe é que as pessoas estão cada vez mais misturando esses dois conceitos. Elas não parecem mais saber a diferença entre uma realidade que é uma idealização, que é uma pessoa que está ali fazendo marketing, que muitas vezes está fazendo uma publicidade, do ser, que é a vida real, é aquela pessoa quando ela não tá gravando. E isso gera muita frustração e muita comparação negativa, porque você tá se comparando com uma coisa irreal. Hoje em dia, criando conteúdo, eu tenho muito mais tempo na minha rotina do que eu tinha 2, 3 anos atrás. Então eu consigo fazer takes bacanas. Se você pega a Carla de 2019 e chama ela de preguiçosa por não estar produzindo as mesmas coisas que eu, Carla, produzo agora em 2024, é uma comparação injusta. E exigir esse padrão de conduta de uma pessoa que está em uma realidade diferente para uma pessoa que está nessa realidade um pouco menos favorecida é até cruel muitas vezes. Uma pessoa que tem uma vida corrida, uma pessoa que não tem tantas condições financeiras, ela não consegue ter a rotina de um adolescente de 15 anos que é herdeiro, que só vive para treinar e para ir para a faculdade. Claro, eu também gostaria de ser herdeiro. Isso aqui não é um hate aos herdeiros, mas é só uma explicação da realidade. E eu sei que tem pessoas que têm uma realidade muito, mas muito pior e que encontram, sim, tempo, e parabéns para eles, mas isso é exceção e a gente sabe. Uma pessoa que não tem ajudante doméstica, que não tem babá, que não tem cozinheira, não tem personal trainer, essa pessoa provavelmente vai ter que escolher alguns hobbies para fazer, se ela conseguir fazer alguns hobbies. Ela não vai ser cientista, cantora, filósofa, tudo ao mesmo tempo. Não dá, não tem condições.
E isso é uma coisa muito presente que gera muita frustração nas pessoas que estão nessas realidades. Gerava muita frustração em mim, eu acho que gera até hoje. De caramba, eu não consigo fazer essas mesmas coisas, eu me esforço, mas parece que eu nunca vou ser que nem a fulana, nunca vou conseguir fazer as coisas que nem fulana. Véi, fulana tá em outra realidade, faz o melhor com as condições que você tem. E não se compara, porque não é justo com você. É super cruel com você, na verdade. Mais uma coisa, eu como criadora de conteúdo falo, não é porque a fulana tá postando tal coisa e tal coisa que a vida dela é perfeita, que ela tem uma rotina perfeita e que todos os dias dela são exatamente assim como ela tá postando. Tem muita gente que mente a sua realidade, que realmente distorce fatos pra que eles fiquem bons na câmera e você não sabe. Você não tem como saber, você não mora com a pessoa. E mesmo quando é verdadeiro, porque sim, né? Eu, pelo menos, tenho fé nas pessoas e eu acredito que muita coisa é verdadeira. Aquilo ali é 1% daquela rotina. É 1% de quem aquela pessoa é. Vocês estão vendo só um recorte da personalidade da pessoa ali. Um recorte do dia a dia dela. Você não sabe, às vezes, que ela teve que batalhar muito pra chegar onde ela tá. Que ela teve que falhar muito pra ficar boa nas coisas que ela faz hoje. Você não vai ver os períodos ruins dela, em que ela para de fazer alguma coisa. Você vai ver aquela parte boa da vida dela. Porque nós somos blogueiros de produtividade. Então a gente não vai ficar postando quando tá super desmotivado, super triste. Isso nem pra destoar da realidade, mas pra não influenciar negativamente as pessoas. E tem um conceito muito interessante do filósofo Guy Debord, que eu acho que ilustra muito essa situação, que é a sociedade do espetáculo. Ele escreveu esse livro há algum tempo atrás, mas isso se aplica muito no que a gente está vivendo. Hoje em dia, a gente só se comunica pelo espetáculo. Que é o que é esse espetáculo? É justamente essa criação do audiovisual baseada na realidade, mas que não é a realidade, é a representação dela. E na sociedade do espetáculo, o autor aponta que é muito difícil a gente distinguir o que é real, porque tudo que a gente tá vendo é a representação da realidade. Para você conseguir visualizar esse conceito, eu te convido a pensar nessas plataformas de redes sociais, inclusive o próprio YouTube. A forma como a gente se comunica é baseada nesses conteúdos do audiovisual, que nada mais são do que representações da realidade. E o problema dessa espetacularização toda é que a realidade não serve mais por ela mesma, né? A gente começa a pensar na realidade como servindo a essa representação. Então, pra que eu vou correr se eu não vou postar? Pra que eu vou ler se eu não vou fazer um vídeo sobre isso? E é claro, se aquela pessoa tá postando aquela vida perfeita, aquela rotina perfeita, como eu vou achar que aquilo não existe? Porque, afinal, a vida e o espetáculo já são um só. Frase filósofa Carla Brasil. E aí a gente tem que ter um cuidado enorme. Todo mundo tá sujeito a isso porque a gente vive nisso. Tem um livro chamado Opinião Pública, no qual o autor, ele conta uma história muito interessante. Ele fala que em 1914, em uma ilha remota, viviam alemães, franceses e ingleses. E lá eles viviam muito bem, em harmonia, porque eles não tinham notícias de nada do resto do mundo. Aí, em setembro daquele ano, um barco chegou na ilha trazendo novas notícias. Falaram aos habitantes que a Alemanha estava em guerra contra a França e contra a Inglaterra. E os habitantes, que até então viviam em paz, sem nenhum problema, perceberam que na verdade eram inimigos. E segundo esse autor, essa história acaba nos mostrando como as mídias sociais, elas afetam o nosso poder de interpretação e de olhar, de perspectiva sobre o mundo à nossa volta. Através dessas representações, elas acabam influenciando todo o nosso comportamento. Inclusive, um rolê que eu já vi algumas pessoas debatendo e que eu acredito particularmente que é muito real é a perda de autenticidade nesse campo. Tá que não existe nada completamente original, né? Mas, pô, às vezes é uma coisa assim surreal que eu fico até... É aquele meme lá da menina, vocês são atores? Uma influencer posta que, sei lá, tá fazendo skincare com um determinado ácido. No outro dia, a outra influência grande posta a mesma coisa. Aí no outro influência. Aí vai. Quando você vê, tem muita gente que nunca fez aquilo na vida, que não sabe as consequências de skincare, de um ácido mal utilizado, e começa a fazer meio que na doida mesmo, sem se informar. Aí você fica abismado. E eu dei o exemplo do ácido porque eu já vi coisas sérias serem feitas assim. Aí de repente você vê
que as pessoas parecem que não têm mais senso crítico. É quase como se uma parte do nicho de produtividade tivesse virado um culto. Então, claro, se você quer usar arte no seu rosto, isso é um direito seu. O que eu tô criticando é a perda de autenticidade e a desinformação, basicamente. Isso vindo da discussão que a gente tem feito desde o começo, que é você olhar para a realidade do outro e achar que você deve transportar esse dever ser, essa realidade, para a sua. Primeiro, aquilo ali é uma informação de qualidade? Aquilo ali tem base, tem fundamento? Você não precisa ler artigos sobre, só procura se informar, a internet tá aí de graça. Vê se aquela pessoa tá falando uma coisa que tenha sentido. Segundo, aquilo se aplica pra você? Aquilo faz sentido na sua realidade? Gente, parece que algumas pessoas odeiam certas coisas, odeiam certos hábitos. E elas continuam fazendo porque elas querem ter aquele rótulo de produtiva, aquele rótulo de pessoa que se esforça. Eu comecei a acordar às 5 da manhã e eu não acho que é uma coisa fácil para que pessoas que estudam ou trabalham até tarde da noite consigam fazer. Sempre que eu durmo tarde, inclusive, eu não consigo acordar esse horário. É meio doido da parte de algumas pessoas irem dormir meia-noite, 1 da manhã e quererem acordar às 5. Primeiro que você tá fazendo uma coisa que não tem respaldo científico, não tem respaldo médico e vai te prejudicar demais a longo prazo. Segundo, que talvez você comece a demonizar até um hábito desses, porque você fez na doida, fez de forma irresponsável. Aí, é claro, depois de várias noites de sono mal dormidas e você com aquele mau humor da fadiga crônica, você começa a demonizar acordar cedo. Acho que todo mundo que fala é doido porque você fez de forma errada. Ou começou esse hábito sendo que ele não é pra você, ele não se encaixa na sua realidade. Então a gente tem que saber filtrar. Isso é um exercício de consciência. Inclusive, tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo é um exercício de consciência. Então, né, que legal seria se toda vez que a gente visse alguma coisa ou quisesse colocar uma coisa na nossa rotina, a gente pensasse, pô, isso vai me deixar feliz? Isso vai me fazer realmente uma pessoa melhor? Isso tá alinhado com os meus objetivos a longo prazo? Porque a produtividade, ela não é um fim, não é? Ela é um meio. Ela é um meio para você ser a pessoa que você quer ser. Ela é a jornada. Então, se a sua jornada não tá te levando para lugar nenhum, tem alguma coisa errada. Eu sei que falar é fácil, mas fazer é difícil, porque quando a gente tá nesse nicho, a gente se sente super pressionado a demonstrar uma alta performance o tempo todo. Mas as pessoas não pagam as suas contas. Você não é responsável pela opinião alheia acerca de você. Então, cara, faz o que é bom pra você, o que é melhor pra você. Porque senão a glorificação do cansaço, ela deixa de ser um meme e ela começa a ser real. Esse outro conceito que é bem interessante, que é a sociedade do cansaço. Do Byung-Chul Wen, eu não sei se tá certo, pelo amor de Deus, desculpe pela pronúncia. E ele fala que hoje em dia o que a gente vive como tentativa de rejeição é a positividade. Então a positividade o tempo todo é eu estar me afirmando ali. Então eu tenho que produzir o tempo todo, eu tenho que ser o máximo de mim o tempo todo. Nessa positividade de estar sempre produzindo, de estar sempre em atividade, várias questões como o burnout, a ansiedade, a depressão, o TDAH, transtorno de personalidade são características dessa sociedade, porque é uma sociedade que romantiza essa positividade tóxica. E isso é mais um alerta para que a gente tenha cuidado com isso, porque infelizmente eu não vejo essa questão sendo tão debatida, até porque muita gente está lucrando em divulgar um estilo de vida inacessível, muita gente está lucrando em cima dessa rotina perfeita e exaustiva, e levantar essas questões não é uma maneira de atacar influências ou muito menos de menosprezar a produtividade, mas sim de enriquecê-la, mas sim de dizer que ela serve sim para todas as realidades. É só uma questão de tomar cuidado com o que você consome, não se deixar levar pela doutrina ou imposição de muita gente que parece mais charlatão da produtividade, ou da sua própria consciência, da sua própria comparação com uma coisa que não é justa com você. Então é isso, gente, eu acho que eu falei demais já. Se você é uma pessoa curiosa sobre o mundo em geral, gosta de produtividade, conteúdo de rotina, vlogs, desenvolvimento pessoal, já faça parte dessa comunidade, se inscreva aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais. Sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijos e tchau, tchau.